Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Boa tarde, seja bem-vindo. Venha fazer o programa conosco aqui na TV da sua cidade. E boa noite também. Boa noite para você que sistematicamente, de segunda a sexta-feira, assiste o Papo de Bola aqui na TV Ara, na reprise das 21h20, 9h20 da noite. Obrigado. Obrigado pela sintonia, obrigado pela confiança, obrigado pela audiência na TV da sua cidade. Muito bem, uma quarta-feira sem futebol da Ferroviária. A Ferroviária só volta a jogar sábado pela Copa Paulista de Futebol e recebe o lanterna do grupo, a Santa Cruzense, às 4 horas da tarde. O jogo será na Arena da Fonte. Aliás, um final de semana com bastante atividade, porque no domingo pela manhã acontece o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, Campeonato Paulista, divisão principal, primeiro jogo decisivo entre a Ferroviária Fundesporte e São José dos Campos. O segundo jogo será realizado em São José dos Campos. E apesar daquela euforia de que as duas equipes, Ferroviária e São José, poderiam contar com atletas da seleção, a euforia foi murchando e desapareceu. Até porque a CBF oficialmente não se manifestou e a Federação Paulista de Futebol, que é a dona do campeonato, é omissa ao extremo. Poderia ter se interessado e procurado resguardar os interesses dos dois times, que afinal de contas são 14 jogadoras convocadas. 8 da Ferroviária, 6 do São José. 6 da Ferroviária como titulares, o time do São José também tem 3 ou 4 como titulares. Enfim, a final acaba perdendo um pouco da sua plástica, da sua beleza. A própria federação deveria ter se interessado e metido o bico lá na CBF, onde, aliás, são os mesmos que mandam, né? Marinho e Marco Polo Del Nero, que dominam tanto a CBF como o futebol paulista, inclusive o feminino. Faltou um pouco de interesse, faltou um pouco de boa vontade, em detrimento de uma modalidade que tenta crescer com muitas dificuldades no desporto brasileiro, que é o nosso futebol feminino. Mas, enfim, vai haver espetáculo, tanto sábado à tarde na Arena, como na Arena domingo pela manhã, um prato cheio para quem gosta de futebol. Vamos para o intervalo de apoio e a gente já volta com todos os nossos integrantes da equipe aqui, para que a gente possa discutir e falar e analisar muitos assuntos importantes do esporte da cidade e da nossa região. Nós voltamos daqui a pouquinho, um instante só. Hoje, já somos 105 milhões de brasileiros conectados à internet. Uma rede que não para de crescer em todo o país. Mas é preciso avançar ainda mais. Por isso, vamos ampliar as redes de fibra ótica para 90% dos municípios brasileiros. Banda larga para todos. Internet mais rápida, mais segura e mais barata. Dilma Presidenta. Mais mudanças, mais futuro. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Dentro dos 197 anos de Araraquara, a Cutralha é uma das forças que impulsiona o nosso progresso. Há 48 anos, a Cutralha é parte integrante dessa história. Produzindo suco de laranja para o mundo, a empresa gera 18 mil empregos diretos em suas unidades industriais e agrícolas, além de se constituir em uma das maiores arrecadadoras de divisas para o país. Nessas quase 5 décadas, a Cutralha sempre se fez presente nos incentivos sociais, culturais, esportivos e ambientais, não só de Araraquara, onde está a sua raiz, mas em todas as regiões de sua atuação. Somente em Araraquara, na área da saúde e educação, desde 2001, fornece suco de laranja para merenda escolar, beneficiando 23 mil crianças e adolescentes das escolas públicas da rede municipal. No esporte, é uma das atuais patrocinadoras da Ferroviária Futebol S.A.
Na cultura, investe no projeto Orquestra Jovem, que oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral para aproximadamente 190 crianças e adolescentes. Na preservação do meio ambiente, reutiliza em seu processo industrial parte da água extraída da laranja e todo o efluente é tratado, devolvendo a água ao curso natural com 98% de eficiência. Além da sua estação de tratamento, construída na década de 80, que foi uma das pioneiras no Brasil, atualmente os resíduos são transformados em composto orgânico para fins de adubação agrícola. A Cutrale sente-se orgulhosa de integrar o dia a dia da comunidade e, nessa oportunidade, cumprimenta a população e a cidade. Parabéns, Araraquara! Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. No momento em que Araraquara completa 197 anos, a Associação Comercial e Industrial chega aos 80 anos. A trajetória destas 8 décadas é marcada pela dedicação de suas diretorias, desde a fundação. Fator que resultou no fortalecimento da indústria e do comércio. Hoje, setores dos mais sólidos no estado, mais desenvolvidos da nação. Quero deixar os parabéns para a nossa cidade de Araraquara, em meu nome, em nome da diretoria da Associação Comercial. Nossa entidade representa as categorias do comércio, da indústria, do serviço, alguma parte do agronegócio também. E Araraquara realmente é uma cidade que é destaque no estado de São Paulo, é destaque no Brasil, com muita qualidade de vida, com uma rede muito grande de comércio, de prestadores de serviços, as pessoas encontram tudo o que precisam aqui, e não só os da nossa cidade, bem como também os da região. Araraquara é um polo regional. A CIA, participando do progresso de Araraquara. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Vaguinho Fiorini. Mas que história esquisita, extremamente estranha essa do Ronaldinho Gaúcho com o Palmeiras, hein? Ontem, no final da tarde, a gente até comentou isso no Balanço Geral da Rádio Cultura, o Palmeiras já havia pago, inclusive, a taxa de transferência lá na Federação Mineira de Futebol. A contratação do Ronaldinho era tida como certa. Já se falava na apresentação do jogador na festa dos 100 anos do Palmeiras. E, de repente, nada deu certo. Não houve contratação nenhuma, os palmeirenses estão possessos nas redes sociais. Você disse aqui que só acreditaria vendo, ainda bem que nós somos testemunhas da sua afirmação. Mas, no mínimo, estranho, né? Porque hoje o Ronaldinho deu uma declaração que eu confesso que eu não entendi, dizendo o seguinte: ó, nunca houve negociação com o Palmeiras, é um absurdo. Não posso acreditar de forma nenhuma que a diretoria do Palmeiras tenha levantado toda essa questão, o jogador ter sido fotografado, a taxa ter sido paga, se não tivesse ocorrido os entendimentos entre as partes, né? Se não deram certo, é uma outra história. Mas que o que eu penso aí é que esse irmão do Ronaldinho Assis é carne de pescoço, né? É insuportável. Grossa, né? E eu fico com a impressão de que o Palmeiras foi cedendo, até chegar um ponto em que os dirigentes falaram: a partir de agora não dá mais, né? Há hoje, nos jornais, inclusive, uma matéria que quando estava tudo certo, ele disse, o Assis falou: não, é o seguinte, o Ronaldinho quer uma bonificação de R$800 mil se o Palmeiras permanecer na Série A do Brasileiro. E aí foi a gota d'água para os dirigentes do Palmeiras, que botaram ele para fora da sala, e se fizeram isso, fizeram muito bem, né? Porque é querer tirar proveito de uma situação que é profundamente lamentável. Já se fala que o Ronaldinho vai para o futebol do exterior. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde, Zé Roberto. Bom, eu disse ontem, né? Eu só acredito vendo, porque a diretoria do Palmeiras, ela é incompetente demais, né? Entra uma, sai outra, a incompetência continua. Mas chegar ao ponto de o Ronaldinho dizer que não houve negociação, aí já é uma mentira muito grande por parte do Ronaldinho. Houve negociação sim,
Como você disse, se não deu certo, é outra história, mas que houve, né? Agora, esse irmão do Ronaldinho é terrível. Ele é terrível, Zé Roberto. Ele faz um leilão danado pelo Ronaldinho. Ele vai oferecendo para cá, oferecendo para lá, quem der mais aqui, ele oferece mais para lá. Ele é terrível nessa parte. Eu acho que é aí que mancha um pouquinho a negociação quando acontece com o Ronaldinho Gaúcho. Tanto é que o presidente do Palmeiras disse ontem, negociar com o Ronaldinho não é difícil. Difícil é o irmão dele. Ele é terrível, Zé Roberto. Tá certo, ele puxa mais um pouquinho, tá certo, ele puxa mais um pouco para lá, enfim, é terrível. O irmão dele, realmente, se todo mundo aceitar o que o irmão dele pede, o Ronaldinho está nas nuvens de salário, porque ele vai pedindo um pouco aqui, um pouco, quem der mais leva o Ronaldinho, mas infelizmente o Ronaldinho não vem para o Palmeiras. Eu queria que viesse, viu, Zé Roberto? Queria mesmo, porque o Palmeiras não tem um jogador do nível do Ronaldinho, mas vai com o que tem aí. Vai com o Felipe Menezes. Vai com o Felipe Menezes. Muito bem, vamos falar então de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro da Série B. Copa do Brasil, ontem teve a abertura da fase de oitavas de final, um resultado ruim para o Vasco. Em São Januário, empate por 1-1 diante do ABC de Natal. Quarta-feira que vem lá em Natal e o ABC joga por empate por 0-0. 0-0 classifica o ABC para outra fase, 1-1, pênalti, 2-2, o Vasco é quem se classifica. Quem vencer também leva a vaga. Hoje nós teremos como destaque o jogo do Bragantino contra o Corinthians, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O Bragantino tirou de Bragança e passou para lá. E no Pacaembu tem Palmeiras e Atlético Mineiro, também um grande jogo. E outro destaque também, Zé Alberto, para Coritiba e Flamengo, jogam no Couto Pereira. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o Boa Esporte venceu em Varginha, Minas Gerais, o Icasa por 2-0. E jogando lá, esse time da Portuguesa é esquisito, Zé Roberto. Esse time é o time mais esquisito do mundo. Quando você acha que a Portuguesa vai ganhar um jogo tranquilo, ela perde. Quando você acha que ela vai perder, ela ganha. Ontem brecou essa ascensão do Vila Nova de 3 vitórias consecutivas, ganhando lá no Serra Dourada por 2-1. A primeira vitória da Portuguesa no comando do Silas. A Portuguesa chega a 17 pontos, não sai da zona do rebaixamento, mas deixa a última colocação. Muito bem. Como ficou o G4 e o Z4? O G4 está na mesma ordem lá, né, Zé? O América de Minas, o Ceará, o Vasco e o Avaí. Agora, na parte de baixo, Oeste, Portuguesa, Bragantino e Vila Nova. Vila Nova volta para a última colocação. Muito bem. Então, esses dois grupos importantes do campeonato ficaram dessa forma. Isso, desse jeito. Muito bem. Tem mais algum outro destaque aí, Vaguinho? Interessante? Zé Roberto, destaque para a Copa Sul-Americana, o São Paulo que joga amanhã. Aliás, Copa do Brasil, o Santos joga amanhã também contra o Grêmio em Porto Alegre. E o São Paulo vai a Criciúma pela Copa Sul-Americana enfrentar o Criciúma. Tá certo. Marquinhos, que eu queria, o nosso basquete ganhou em Piracicaba, a equipe juvenil da Aba Fundo Esporte ganhou lá 64-60, 11ª vitória no campeonato e tem jogo agora, né? Dia 2 contra Pinheiros aqui, o clássico, é um jogão. Sim, é um jogão, hein? Pinheiros passou apurado lá em São Paulo, Zé, boa tarde, boa tarde Vaguinho, boa tarde aos telespectadores. Jogão no Gigantão da Aba Fundo Esporte, que com todas as dificuldades vem fazendo um jogão. Aproveitar, Zé, mandar um abraço e um abraço feliz. A Marcinha estava nos assistindo semana passada no hospital, ela e a Camila. Hoje ela já está em casa. Ótimo. Só que não na casa dela, está na casa do Thiago Telaroli, está o pessoal, toda a família do Thiago, estão cuidando da Marcinha. Então, todo cuidado para ela, boa recuperação para você. Mas juízo nesse pé a partir de agora, viu? Você é jogador de vôlei de Fórmula 1, agora devagarzinho. À tarde ela vai estar no Gigantão, porque hoje o time tem um jogo de vôlei, segundo que a assessoria passou, né? Não sei se já passaram isso para a Marcinha, mas eu acredito que sim. Mas o time faz um jogo treino hoje contra o Velo Clube de Rio Claro, que tem um time feminino. Preparação para a estreia sábado. Então a Marcinha já vai estar no Gigantão, deve acompanhar o jogo. Então um abraço a ela, um abraço ao Tiagão, que estão nos assistindo lá na residência do Thiago. Boa e pronta a recuperação para ela. A Camila, segundo a Lu, vai internar hoje novamente, porque ela tem que fazer um reparo na clavícula. Uma cirurgia, acho que na sexta-feira, mas nada de grave, só uma cirurgia normal, um procedimento normal que o corpo médico vai ter que fazer. Então, sexta-feira a Camila faz uma cirurgia, mas a Marcinha, desde ontem, já recebeu alta médica e a partir já dos próximos dias já inicia o processo de recuperação de fisioterapia. Muito bem. A gente torce muito por elas. O campeonato começa sábado, 5 da tarde, em São Caetano, contra São Caetano, e o jogo de estreia em casa, dia 6 de setembro, 5 da tarde, no Gigantão contra o Pinheiros. Agora, Marquinhos, teremos só 7 equipes no Campeonato Paulista? 7 equipes no Campeonato Paulista de vôlei feminino. Nessa temporada eram para ser 8, com a desistência, com a saída do Campinas, né, que fechou suas portas. Ficaram 7 equipes. É uma pena, hein? Pena.
E torna a disputa mais acirrada, né? Mais pegada. Porque nós temos aí 4 equipes fortes, né? Vão ter que brigar aí para um playoff aí, né? O time vem forte aí, claro que perde 2 jogadoras importantes, pelo menos para o início da temporada, né? A Marcinha e a Camila. Mas para a Superliga o time já deverá estar completo aí, forte, com a Marcinha e a Camila em quadra, ajudando o time. Mas o time com certeza vai fazer um brilhante papel no Campeonato Paulista, convocando a torcida, né? Hoje, 4 horas da tarde, esse jogo treino lá no Gigantão com portões abertos. E eu acredito que com a presença da Marcinha lá, para que os torcedores possam rever ela e dar um abraço nessa recuperação aí que ela vai ter agora fora de quadra. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta, o assunto vai ser ferroviário. Temos um convidado aqui para abordar conosco aspectos do futebol feminino da Ferroviária Fundesporte, que faz o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, domingo às 10 horas da manhã, na Arena da Fonte. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida aqui no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. É um instante só. Ele lutou contra o imposto do cheque e venceu. Lutou pela redução dos impostos da cesta básica e venceu. Pela redução da conta de luz e venceu. Contra o aumento do IPTU em São Paulo e venceu. Revolucionou a educação do SESI e do Senai. Presidiu a Fiesp nos últimos 10 anos. E hoje ele enfrenta um novo desafio. É candidato a governador de São Paulo contra o PT e contra o PSDB. Ele é Paulo Scaff. A melhor programação. Morada FM. Vem pra festa. As melhores promoções. Morada FM. Vem pra festa. Os melhores shows. Morada FM. Vem pra festa. Os maiores sucessos das paradas. Morada FM. Vem pra festa. Morada. Sucesso absoluto. A Câmara Municipal de Araraquara comemora o aniversário de 197 anos da cidade, lembrando a cada um dos nossos mais de 223 mil cidadãos que é um prazer recebê-los em nossa casa, cujas portas estão sempre abertas a todos os araraquarenses. Pode entrar, que a casa é sua. A história da usina Maringá está integrada aos 197 anos de história da Morada do Sol. Superando adversidades de um setor que se ajusta, a usina recompõe o seu trajeto e prepara a retomada de sua produção de álcool e açúcar em 2015. Com a missão de gerar empregos e divisas para a cidade, a usina Maringá está presente em mais um aniversário de Araraquara. Doutrina Espírita. Os preciosos ensinamentos do Espiritismo estão presentes no novo livro de Cinéas Feijó Valente. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Leia o livro e aprimore sua vivência nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. A Ferroviária joga no sábado, 4 horas da tarde, contra a Santa Cruzense pela Copa Paulista, na Arena da Fonte. É pelo retorno, segunda rodada do retorno. Na estreia, ganhamos lá em Mirassol do retorno, claro. Ganhamos em Mirassol por 2-1. Marcos Chiocchini, esse time da Ferroviária aí, tá legal, tudo bem? Parece que ontem houve já até um bate-bola, um jogo-treino. E como é que está o time do Ailton Silva para o jogo de sábado contra a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo?
Ontem os reservas e alguns jogadores do time sub-20 fizeram um jogo treino com a equipe do Tanabi na Arena da Fonte, 2-1 para a Ferroviária, os 2 gols do Gustavo Henrique. E uma preparação já, início de preparação para valer para o jogo hoje, em 2 períodos. À tarde os jogadores treinam em Américo Brasileiro Sul-Americano. E na sexta-feira de manhã o técnico deve finalizar os trabalhos, provavelmente na Arena da Fonte, para definir o time para o jogo contra a equipe do Santa Cruzense. Santa Cruzense é adversário da Ferroviária, segunda rodada do retorno. E a Ferroviária aí se preparando aí, pelo menos na contra a comissão técnica, Zé, restam mais 4 pontos. Se a Ferroviária vencer sábado a Santa Cruzense, praticamente, na pior das hipóteses, entra no índice técnico, mas a Ferroviária quer a primeira colocação para cair num grupo aí diferente, até, quem sabe, ter a vantagem de definir o último jogo da segunda fase dentro de casa. Então a Ferroviária busca a vitória para se aproximar o mais rápido da classificação. E na verdade é importante o time se classificar mesmo e jogar o máximo possível da Copa, né? Quanto mais jogar, melhor, porque essa próxima fase da Copinha ainda é uma fase de grupos, né? Depois aqui, na terceira, que começa o mata-mata. Então, precisamos fazer uma outra fase, jogar o máximo possível, que é condição indispensável para que a comissão técnica avalie os jogadores. Agora, ontem, numa entrevista à Rádio Cultura, ao Balanço Geral, o Ailton Silva deixou bem claro que, apesar do entusiasmo do pessoal do Mirassol com relação à equipe da Ferroviária, não é essa equipe que vai jogar o campeonato da 2 do ano que vem. Um campeonato muito mais complicado, muito mais difícil, né? Então, a Ferroviária vai fazer as contratações necessárias, independente da boa campanha que está sendo feita aqui na Copa Paulista, né? Isso precisa ficar bem claro, porque do jeito que o pessoal disse lá em Mirassol, a Ferroviária já está pronta para 2, e não é nada disso, absolutamente não é nada disso. A Copa está sendo muito boa para fazer a avaliação de quem serve e quem não serve, mas o time, para o ano que vem, com certeza será muito mais forte, né? Muito mais definido, porque é um campeonato de muito maior responsabilidade também. Os companheiros da Rádio Difusora falaram, né, que a Ferroviária estava 80% pronta, e ele falou que quem está 80% ou mais é o Mirassol. E segundo o que a gente pôde apurar, o Mirassol está gastando 300 mil por mês na Copa Paulista. Não sei se vai ter cofre para a Série A2 não, porque o que está gastando na Copa e o time não está andando. E a Ferroviária ele falou, estou testando a molecada para ver se a molecada vai aguentar a pressão da Copa Paulista, porque isso sim é um teste já para eles de responsabilidade para a Série A2. E o time está muito menos do que 80%, menos que a metade ainda. Não que a gente esteja longe, ele falou, mas a Ferroviária ainda está analisando os meninos da base para ver o que ele vai poder contar na Série A2 e o que a Ferroviária vai precisar contratar para o A2 do ano que vem. Muito bem, Zequinha Belisário, boa tarde. Falando de futebol feminino, primeiro jogo da Ferroviária Fundo Esporte, domingo, 10 horas da manhã, contra São José dos Campos na Arena, e temos aí o nosso convidado, né, para falar sobre esse evento importante, que merece um grande público, e a Ferroviária, decisão em 180 minutos, né? Você tem que fazer a sua parte no primeiro jogo, né? Temos que reverter essa vantagem que é do São José para o segundo jogo. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde a você que nos acompanha na TV Área. Realmente, estamos aqui com o nosso chefe, Douglas Onça, que essa semana já está aí bolando para pegar o São José. Mais uma vez pela frente, né, Douglas? E o importante é tentar fazer o resultado dentro de casa para ter não uma tranquilidade, mas pelo menos ter um respiro para jogar lá em São José. Boa tarde a todos. Realmente, nós estamos aí quebrando a cabeça para montar esse time, mas já está praticamente encaminhado. Nós vamos poder contar com essas 6 atletas que lá estão na seleção brasileira, mas o que acontece? Temos que confiar em todas as atletas, sempre falei isso para elas, confio em todas as que fazem parte do nosso elenco, nós, da comissão técnica, todo mundo sempre trabalhou nessa hipótese de contar com todas as atletas, e eu acho que o jogo vai ser bonito, vai ser um jogo bem jogado, tanto aqui como lá, e a gente quer que a torcida vá, incentive, acredite nas guerreiras grenás, porque qualquer que seja o resultado, o que vai ganhar é o público, é o futebol feminino do Brasil. E a gente pôde acompanhar a entrevista do técnico lá de São José. Ele disse que vai ser um jogo aberto, realmente, que 2 times que podem fazer um grande espetáculo, não tem a rivalidade. E ele está feliz porque vai jogar no campo maior, vai jogar no campo do São José, e diz que pode contar com uma torcida melhor. Para nós também seria melhor, né? Porque aquele campeão que nós jogamos a final da Copa do Brasil é brincadeira, né, Douglas? É bom, é o que eu falei, o futebol feminino ganha, o público ganha, porque a nossa equipe também
está acostumada a jogar aqui na Arena, que é um campo grande, se dá bem na Arena, porque a gente desenvolve um trabalho assim a nossa equipe é uma equipe muito técnica, é uma equipe que tem uma qualidade técnica muito grande. Então a gente sabe que o São José é também uma equipe fortíssima, tanto é que tem cruzado conosco, né? Nessas finais, mais uma vez, estamos cruzando. E a sorte está jogada aí. Quem se portar melhor durante esse jogo levará o título de campeão, né? Mas eu acho que assim, para o futebol feminino que vem sempre proporcionando grandes partidas, bons jogos, uma final com São José e Ferroviária vai deixar cada vez melhor assim, a impressão para o torcedor. E na verdade é uma final que vem se repetindo, né, Douglas? O ano passado foi assim, na Copa do Brasil foi da mesma forma e agora de novo no Campeonato Paulista, o que atesta o bom trabalho tanto realizado no São José dos Campos como realizado aqui na Ferroviária Fundesportes. Né? Não, realmente, tá aí, eu ia falar justamente isso. Eu acho que o trabalho das duas equipes, dos dois clubes, assim, dos dois times é muito bom. Por isso que tem chegado na final. Mas o pessoal que ficou para trás também tem feito um trabalho muito bom. Eu estava muito preocupado nesse jogo contra o Rio Preto, nos dois jogos contra o Rio Preto, porque o Rio Preto é um time que sempre está batendo na trave, chega nas semifinais e acaba caindo, né? Então, é uma equipe que estava capacitada para chegar na final. O 15 de Piracicaba foi o único time que venceu a gente aqui dentro de casa. Em 1 ano e meio, 2 anos, quase 2 anos, fazem que a gente não perdia. Perdemos para o 15. Ficou o Centro Olímpico, que é uma ótima equipe. São trabalhos tudo muito bem feito também nessas equipes. Nós tivemos a sorte de chegar e, graças a Deus, vamos disputar mais essa final. Muito bem, para fechar o programa, eu penso lembrar que depois do Campeonato Paulista Feminino, a final, né, a decisão do campeonato, vem aí o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e a Ferroviária Fundesportes também vai disputar. E há uma verba aí, segundo se fala, do Ministério dos Esportes, de R$10 milhões para cobrir os custos com a viagem das equipes nesses jogos. Douglas, um abraço, obrigado, hein? Obrigado, e convidar a torcida para ir lá, né, nos incentivar, para ir ver um bom espetáculo. E a gente aguarda lá que, como sempre, que joguem junto com a gente lá também. Muito bem. Marquinhos, você tem um destaque final para fechar o programa? Destaque final, a Federação ontem oficializou as tabelas da fase final do Sub-17 e Sub-15. Sub-15 do Américo estreia contra a Ferroviária, então Sub-15 e Ferroviária e Américo já tem a estreia definida, o confronto regional. Sub-17 do Américo recebe o Palmeiras em Américo Brasilense, 10h30 da manhã, no Joaquim Justo. E a Ferroviária, o 17, joga em Prudente. Jogaria com o Nacional, mas houve uma mudança da tabela. O jogo é em Prudente, lá no estádio Caetano Peretti. Então a molecada do Sub-17 da Ferroviária vai longe estrear no Sub-17. Muito bem, nós estamos fechando a edição de hoje do Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Estaremos de volta ao vivo. Lembrando que a representação do programa, segunda a sexta-feira, 21h20. O Jonathan já está aqui chegando nos nossos estúdios. E ele comanda e apresenta daqui a pouquinho Araraquara, agora o nosso jornalismo aqui na TV da sua cidade. Um abraço, boa tarde, até amanhã. Tchau, gente.